Escolhendo a excelência é o tema e estamos contentes com o nosso Deus. Queria que você que trouxe sua Bíblia abra no Salmo 91, versículo 14, 91, 14, diz assim: porque a mim, esse porquê é muito importante, amados. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porquê? O porquê novamente. Conhece o meu nome. Quantas pessoas que na hora do apuro clamam outros nomes e Deus não tem acesso a eles? Se fosse por Deus, não haveria ninguém no hospício, nem no hospital, ninguém numa favela passando necessidade, ninguém caído pelas calçadas, porque o amor de Deus ele é grande. Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Que deu o seu Filho unigênito. Então há um interesse de Deus, um desejo de Deus em abençoar. A primeira coisa que ele fez, quando ele criou o homem, ele os abençoou. Então nós vemos um desejo intenso de Deus de abençoar, mas ele escolheu um caminho, que é a fé em Jesus Cristo, através da qual, de forma perseverante, abre para que o Espírito Santo gere essa fé, e através da fé Deus possa livrar. E aqui nós vemos exatamente isso, missionário Júnior. Porque a mim se apegou com amor. Ele deu espaço, ele deu abertura, ele prestou atenção, ele exerceu fé, ele se voltou para mim. Então eu posso, através desse canal, porque existe o livre-arbítrio, né? Por causa dessa liberdade que ele me dá. Deus é soberano, ele é soberano, mas ele criou o homem livre no jardim do Éden para escolher. Eu sei que os ultras calvinistas ouvindo essa mensagem vão se encrespar, dizer não, Deus é soberano, ele faz o que ele quiser. Amados, ele pode o que ele quiser, mas ele escolheu dar ao ser humano o livre-arbítrio. E aqui nós vemos claramente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. E ele diz ali, eu o colocarei a salvo porque conhece o meu nome. A pessoa clamou o nome do Senhor Jesus Cristo, está acessível, está dentro dessa porta, dentro deste caminho, para que Deus possa abençoar. Veja bem, amados, ao nós irmos nos apegando de coração ao Senhor pela graça diariamente, Ele vai gradativamente nos livrando e vai revelando o plano da salvação. Conforme Deus vai tendo a nossa atenção e o nosso coração, Ele vai revelando o plano de salvação. E quando Ele revela o plano de salvação, brota a fé. Porque o medo sai de cena, a culpa sai de cena, e vamos descobrindo que existe um Deus que nos ama, que deu o seu Filho Jesus, que derramou o seu sangue por nós, que está disposto a nos perdoar 70 vezes 7, e que nos deu o seu Espírito Santo para nos ajudar em nossas fraquezas, para gradativamente nós irmos saindo daquela esfera que estávamos limitados, para uma esfera de liberdade, aonde agora a nossa obediência não computa mais para a salvação, mas a nossa obediência computa para galardão. Então Deus nos salva pelo sangue e nos torna frutíferos no Espírito. E essa obediência agora que o glorifica, não é uma obediência para a salvação. É uma obediência que vem como efeito da salvação e tem galardão diante de Deus. Nós vamos ver aqui em Colossenses 2, Júnior, lê para nós por gentileza. Colossenses capítulo 2, do 13 ao 15. Então, escolhendo a excelência. Eu quero dizer então, qual é o plano da salvação? Que é importante, amados, que nós possamos tornar isso claro, porque alguns cristãos não têm essa clareza. E nós vamos falar sobre isso. Como é que Jesus venceu na cruz? E o que Jesus venceu na cruz do Calvário? Certo, amados? É importante nós compreendermos isso de uma forma clara. Colossenses 2, do 13 ao 15. E quanto a vós, estareis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, retirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Jesus foi lá na cruz e cravou a nossa culpa. Coisa tremenda isso, amados. Como é que Jesus venceu na cruz?
As pessoas estavam aprisionadas debaixo da culpa e da condenação. Sabe por quê? Porque ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos. Paulo dizia que ele era um fariseu dos fariseus, excelente no seu desempenho, acima da média. Mas quando ele leu lá o mandamento, o último, não cobiçarás, ele diz, aí eu morri. Porque ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos na carne. Então o que acontece? Desde a queda, o homem está aprisionado debaixo de culpa e condenação. Pois ninguém conseguiu, nenhum desempenho humano consegue cumprir os 10 mandamentos. Mas Jesus veio e pela sua obediência nos libertou e nos deu um novo caminho para sermos aceitos por Deus. Qual que é o novo caminho? Não a tentativa de obedecer à lei para ser salvo, mas sim crer que pela obediência de Cristo somos salvos. Quando você coloca a tua fé em Jesus Cristo, você é salvo, e aí você recebe um espírito de obediência e começa cada vez mais a obedecer a palavra, não mais para ser salvo. O nosso relacionamento não é mais com a lei no sentido de ser salvo, mas sim o uso legítimo. Agora o que é? Santificar a sua vida para trazer glória para Deus, e toda obediência agora no Espírito tem galardão para a nossa vida lá no céu. Então Jesus nos libertou, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e o Espírito Santo vai gradativamente nos tornando cada vez mais livres. Olha o que nós vemos, amados. Todo aquele que confia em Cristo e na obediência de Jesus na cruz, recebe o dom da salvação, o presente da salvação. A salvação, ela não é um pagamento por boas obras, como pensam alguns irmãos legalistas. A salvação não é assim, você obedeceu, agora eu vou te dar a salvação. Não, a salvação é um presente que Deus dá para quem coloca a sua fé em Jesus Cristo e na obediência de Cristo. Quem não está trabalhando pela sua salvação será salvo. Quem crê que Jesus o salvou será salvo. Mas quem está trabalhando para ser salvo está debaixo de condenação, porque pela lei ninguém será salvo. O que nós vemos é que nós recebemos então o dom, o presente da salvação e do perdão, gratuitamente. O perdão dos pecados e a salvação é um dom gratuito. E recebe o espírito de liberdade para aos poucos obedecer, já não mais para a salvação, mas agora para o galardão. Vamos ver em Romanos 6,18, Júnior, por gentileza? Romanos 6,18. Depois eu quero ler um texto aqui nessa página que está marcado. Romanos 6, versículo 18. E agora estão livres do velho Senhor, o pecado, e tornaram-se escravos do novo Senhor, a justiça. Então, nós nos tornamos livres do pecado, porque agora é a lei do Espírito, nós somos agora escravos da justiça. O que é escravo da justiça? A capacidade de ir ganhando o desempenho de Cristo. Quem crer em mim, fará as mesmas obras e fará maiores. Então o Senhor nos tirou debaixo do pecado e nos colocou debaixo de uma motivação de sermos agora servos da justiça, de fazermos as obras que Jesus fazia para a glória de Deus. Apocalipse 12:10 diz que o diabo os acusava de dia e de noite. O diabo os acusava. Então, qual é o plano da salvação? O que Jesus venceu na cruz, missionária Rosana? A culpa do pecado. Não só o pecado, mas a culpa do pecado. Lembre-se que em Isaías 53 diz que Jesus levou não só o pecado, mas ele levou o castigo pelo pecado. A gente fala assim, Deus perdoa, mas você vai ter que pagar. Ué, Júnior, eu te perdoo os teus 10 reais, mas me dá os 10 reais aqui. Não. Deus não apenas perdoa o pecado confessado não tem consequência. Agora veja bem, a pessoa comete um erro, Gisele, e pede perdão. Ali na frente acontece algo assim, aparentemente ruim, e ela diz, aí o diabo diz, viu? Deus não te perdoa, você está pagando. Não, diabo, não estou pagando. Eu estou sendo disciplinado para não fazer de novo. Aí não é Deus tratando com o pecado como culpa. Vamos dar um exemplo que está no estágio 6. Estágio 6. Vou lá e por uma fraqueza passo a mão na minha namorada. Passo a mão no corpo dela. Eu peço perdão. O Senhor perdoa? Perdoa. Aí eu vou ser disciplinado na frente e digo, isso aconteceu porque eu fiz aquilo. Não, aquilo já foi perdoado pelo sangue de Jesus. E isso está acontecendo para que eu não passe de novo a mão na namorada. Porque Deus não apenas perdoa, Ele nos tira daquele nível.
Entende? Então a disciplina não é um castigo pelo pecado cometido. A disciplina é para nos tirar daquela esfera de fazer de novo e pedir perdão, fazer de novo e pedir perdão, fazer de novo e pedir perdão. Essa é a disciplina necessária para que venhamos a ter nojo do pecado. Apocalipse 12:11. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles, pois não amaram suas vidas. O 10. Acho que eu falei o 11, né, amigo? Isso. O 10, então, por gentileza. Depois ouvi uma forte voz que bradava pelos céus. Por fim aconteceu. A salvação e o poder e o domínio de Deus e a autoridade do seu Cristo finalmente se manifestaram aqui, porque o acusador dos nossos irmãos foi jogado do céu na terra. Você viu isso? Ele que o acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus. Você viu, Júnior? Em Colossenses 2:3-15, diz que Jesus cravou na cruz toda a célula de dívida, toda a culpa e todo argumento. O diabo pegava a lei, ele é legalista, e tinha argumento de dizer, você falou nesse ponto, você merece ir para o inferno, e colocava a culpa. Quando entrava a culpa, como é que eu vou crer em Deus se estou com o coração culpado? Como é que eu vou ter fé onde a culpa não há fé? Então Jesus foi lá, quebrou o pecado e a culpa, e disse, agora vocês estão perdoados e livres para obedecer sim, mas não para ser salvo, mas agora já debaixo do meu sangue para minha glória e para galardão. Veja que o nosso relacionamento agora não é para ser salvo, mas sim para a glória de Deus. O que nós vemos agora? 1 João 3:21. 1 João 3:21. No entanto, muito estimados amigos, se as nossas consciências estiverem limpas, podemos ir ao Senhor com segurança e confiança perfeita. Sim, se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. Aí é que está o que Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário, a cédula que era contra nós. Uma pessoa que não tem a sua mente renovada, quando ela peca, ela se culpa, e ela diz, agora não adianta eu orar, agora não adianta eu ir para a igreja, estou fazendo tudo errado, agora Deus não vai me ouvir, agora Deus não vai me salvar, agora eu estou perdido. O relacionamento para com a culpa, ela é mais sério do que o próprio pecado. Porque o pecado Jesus já perdoou, mas a culpa, ela faz com que o pecado não saia da vida do camarada. Antes da pessoa ser livre do pecado, ela tem que ser livre da culpa, porque a culpa faz com que o pecado fique ali lacrado. Mas quando a pessoa recebe o perdão de Deus, e ela diz, agora que o Senhor me perdoou, Senhor, eu quero que o Senhor coloque nojo nesse pecado, e começa a orar com mais tranquilidade, serenidade, sabendo que Deus a aceita, e sabendo que Deus a perdoa, ela tem ambiente para falar com Deus e vencer aquele pecado. Porque aí ela é uma aliada de Deus, ela está unida a Deus. Agora, quando a pessoa sente que Deus é um inimigo dela, aonde ela vai encontrar força para sair do pecado? Portanto, só sai do pecado quem descobriu que é perdoado. A continuação também é muito maravilhosa aqui. Vou ler do 21, só para ter o sentido do 21 ao 24. No entanto, muito estimados amigos, se as vossas consciências estiverem limpas, podemos ir ao Senhor com segurança e confiança perfeita. E receber tudo o que pedimos, porque lhe estamos obedecendo e fazendo as coisas que lhe agradam a Ele. E isto, o que Deus diz e nós devemos fazer, crer no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e amar-nos uns aos outros. Aqueles que fazem o que Deus diz, esses estão vivendo em Deus e Deus neles, sabendo que isso é verdade, porque o Espírito Santo que Ele nos deu afirma isto. Aí está, o Senhor vai nos incentivar para este caminho, para sermos a sua imagem e semelhança perdida de Adão, agora vai ser resgatado. Romanos 7, Júnior, do 7 ao 14. Então o inimigo ele faz assim, primeiro ele incentiva através da carne, via carne, a você fazer algo contra a lei. E depois que você comete, ele vem com a culpa e diz, agora você pecou, agora Deus não vai te ouvir, não vai te abençoar. Agora tem mais jeito, por que você vai para a igreja? Você não está fazendo isso. É isso que Jesus quebrou na cruz do Calvário. Essa cilada. De primeiro ser escravo dos sentimentos e depois escravo da culpa. Jesus nos libertou dos dois. Pelo sangue ele nos perdoa da culpa, ele nos tira a culpa, e pelo Espírito ele vai nos tirando dessa escravidão dos sentimentos da carne. Porque aquele que anda no Espírito, ele vence isso aí. Cada vez mais ele obedece.
Romanos 7, do 7 ao 14. Bem, então será que estou sugerindo que essas leis de Deus são más? Claro que não. Não, a lei não é pecaminosa, porém foi a lei que me apontou o pecado. Eu nunca teria conhecido o pecado que está em meu coração, os maus desejos que lá estão escondidos. Se a lei não dissesse, não tenha maus desejos em seu coração, o pecado, no entanto, usou essa lei contra os maus desejos, lembrando-me que eles estão errados, e despertando dentro de mim toda sorte de desejos proibidos. Somente se não houvesse lei para serem quebrados é que não haveria pecado. Foi por isso que eu me senti bem durante todo o tempo, pois não compreendia o que na realidade a lei estava exigindo. Mas quando descobri a verdade, eu compreendi que havia quebrado a lei e que era um pecador destinado a morrer, porquanto não dizia a respeito de mim, no que dizia a respeito de mim. A boa lei que deveria mostrar-me o caminho da vida, em vez disso aplicou-me a pena de morte. O pecado me enganou, tomando as boas leis de Deus e usando para fazer culpado de morte. Mas, como vocês veem, a lei em si ainda é inteiramente boa, correta e boa. Mas como pode ser isso? A lei não causou a mim condenação? Como então pode ela ser boa? Não, foi o pecado, coisa diabólica, como é, que usou aquilo que era bom para levar-me à condenação. Portanto, vocês podem ver como ele é astuto, mortífero e detestável. Porquanto o pecado se utiliza das boas leis de Deus para seus próprios fins perversos. A lei, então, é boa, e a dificuldade não está com ela, e sim comigo, pois estou vendido à escravidão, com o pecado como meu dono. Então o problema não está com a lei. A lei mostra um padrão perfeito. O homem caído em Adão, ele não consegue esse padrão perfeito. Aí vem a culpa. Aí o inimigo vem e diz: você quebrou a lei, agora você merece a morte. E é verdade. Só que Jesus veio para nos dar a vida, como presente para os mortos, para aqueles que não estavam conseguindo. Ele lhes dá o seu perdão pelo sangue e nos dá o seu Espírito Santo para nos ajudando gradativamente a sair dessa esfera em que estávamos em Adão para a liberdade dos filhos de Deus. Porque onde estava o Espírito, ali a liberdade para conseguir esse desempenho que nós ganhamos, não produzimos, nós recebemos através da operação da graça, da renovação da mente. Então, em Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida, o seu ouvido não está surdo, mas que os pecados criam uma cortina, fazem que Deus não consiga nos ouvir, ou nós pensamos que Deus não está nos ouvindo por causa do pecado. Então essa consciência de distância, de falta de acesso por causa do pecado, estamos sujos e Deus é santo, essa incapacidade de perceber o amor de Deus, faz com que nós sejamos escravos da culpa e do medo. É o que diz lá em 1 João 4,18, que o amor de Deus afasta todo medo, e que aquele que tem medo ainda não foi aperfeiçoado em amor. O que nós estudamos aqui na quinta-feira foi exatamente isso, amados, que aquela mulher foi perdoada porque ela se quebrantou e deu liberdade para que o Senhor a purificasse e a perdoasse. E aquele homem duro, fariseu, fechado na sua religião de boas obras, de tentativa, de bom comportamento, ele não se abriu, não se quebrantou, e Deus não pôde perdoá-lo e salvá-lo. Portanto, a religião passa a ser a falsa religião, a religião humana, passa a ser um dos piores demônios, porque faz com que o homem tente se esforçar para ser salvo, ao invés de se quebrantar diante de Deus e receber essa salvação do alto. Então, o homem tenta merecer pelo comportamento, incentivado a um desempenho cada vez melhor para ser aceito, ao invés de compreender que pelo sangue de Jesus nós somos aceitos aqui agora, imediatamente, e que a partir daí o Espírito Santo, por causa do sangue, tem liberdade para santificar. Porque a santificação é uma operação de Deus na vida daquele que está coberto com o sangue de Jesus. Lá em Ezequiel 20:12 diz assim: eu sou o Senhor que te santifica. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24 diz que aquele que nos chamou, ele é fiel para nos santificar o espírito, a alma e o corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Portanto, vemos que a santificação é um trabalhar de Deus, mas somente existe santificação, sabe aonde?
nos salvos. Sabe quem é que está santificando? Os que já foram perdoados pelo sangue. Quem não foi perdoado pelo sangue, sabe por que ele não é santificado? Porque tudo que ele faz com medo, com culpa, ele não faz com fé. E tudo que não é de fé, diz Romanos 14, 23, é pecado. A pessoa que ela não percebeu a salvação no sangue, tudo que ela faz para ser salva e aceita. Ela está substituindo a obra de Cristo, porque não caiu a ficha ainda, de que em Cristo nós já somos salvos. Estava vendo um post interessante na internet, um post muito bom, que diz que nós só podemos ter certeza de salvação lá no céu, porque aqui nós estamos até o fim perseverando. Eu falei, olha, muito bom o teu ponto de vista, mas eu quero dar 2 versículos por irmão, escrevi lá. João 5,24, que diz assim, que quem crê em Cristo não entrará em condenação e não verá a morte, porque já passou da morte para a vida. 1 João 5, do 11 ao 13 diz, isso vos escrevo, para que saibais que já tendes a vida eterna. Aquele que crê em Jesus já tem a vida eterna. Eu falei, e agora? E agora? Aí nós podemos juntar o que eu falei com o que ele falou e dar uma perfeita harmonia, porque a moeda tem 2 lados. Você já tem a vida eterna, então mantenha-se nesse caminho até o fim, porque lá em Hebreus diz assim, você terá certeza de salvação se tão simplesmente conservar essa fé até o fim. E Mateus 24, 13 diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Sim, você tem essa salvação, então agora mantenha-se nesse caminho e não rejeite isso no meio do caminho, certo? Então ele podia dar essa resposta, não sei se ele vai dar, porque eu escrevi lá, espero que ele responda, né? Então vamos ver aqui Romanos 8,3, Júnior. Não estamos a salvo das garras do pecado, só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los e não os guardamos, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Enviou o seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, com exceção de que não é pecador, e destruiu o controle do pecado sobre nós, dando-lhes a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Então, pela carne era impossível obedecer à lei, porque a carne estava falida em Adão. O homem estava com o seu desempenho totalmente detonado, morto. Então ele não poderia obedecer, mas agora Jesus veio e obedeceu. Isso é tremendo. Então compreenda que escolher a excelência, e você vai se apegando ao Senhor, Ele vai te revelando isso. Que em Cristo você é perdoado e que no Espírito Santo você é capaz de aos poucos ir saindo da esfera de Adão para a esfera da liberdade dos filhos de Deus. Agora veja bem, quando você é salvo, o teu nível de santificação é 0. Você é salvo. Sabe quanto o nível de santificação daquele ladrão da cruz que recebeu Jesus? O nível de santificação dele era 0. Porque a santificação, ela não é uma condição para ser salvo. A santificação, ela é o resultado da salvação. A salvação é apenas entrar naquela porta, é o primeiro passo. Depois que Deus salva, Ele começa a santificar os salvos, certo? Então, a santificação dos salvos é para galardão, não é para salvação. Porque nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. E aí Deus começa a santificar os salvos para a glória dele, para ganhar novas pessoas, porque se o grão de trigo cai na terra e morre para sua carnalidade, para o seu orgulho, e começa a revelar Jesus, ele começa a ganhar almas, e Deus vai sendo glorificado, e as pessoas vão sendo abençoadas. Então o que nós estamos vendo é que em Cristo eu sou perdoado, e no Espírito eu vou crescer em santificação. Vamos dar um exemplo, Júnior. Você começou em 0 de santificação quando você foi salvo. Aí Deus começou a santificar. Quando Jesus vier, você não estará 100% santificado. A Bíblia diz em 1 João 3,3 que quando o Senhor vier, nós seremos perfeitos, porque veremos Ele face a face. Eu comparo isso, Júnior, com 2 Coríntios 3, do 16 ao 18, diz que conforme eu contemplo o Senhor, eu vou me tornando semelhante a Ele. E 1 João 3,3 diz que quando eu ver Ele completamente, isso só será no céu. 1 João 3,3 diz que quando tirar esse véu da carne e eu o ver completamente, então eu serei semelhante a Ele. 3,2, perdão. 1 João 3,2 diz que quando nós vemos como Ele é, nós seremos como Ele. Então o que significa? Nós estamos numa escadinha de imperfeição, Júnior.
em algum nível de imperfeição, nós estamos sendo aperfeiçoados. Então vamos dar um exemplo que você foi salvo, a tua santificação era 0. Aí Deus começou a te santificar, chegou na santificação 97. Peraí, mas a lei diz que se não tiver obediência total, não será salvo. Quem completa esses 3%? O sangue de Jesus. Sabe quem completa o nosso testemunho, o nosso desempenho? Porque pelo desempenho ninguém será salvo. O homem mais santificado dessa terra, Júnior, ele será salvo pelo sangue de Jesus. O homem que melhorou em amor, ele melhorou em sabedoria, em bondade, ele não será salvo pelo seu desempenho. Isso terá galardão, mas ele será salvo pelo sangue de Jesus. Aqueles do Antigo Testamento que colocavam o sangue de animais, eles não eram salvos pelo sangue de animais. Deus olhava aquele sangue de animais que era um memorial, mas eles foram salvos pelo sangue de Jesus. Todos que morreram antes ou depois de Jesus foram salvos pelo sangue de Jesus, porque eles creram tanto que eles fizeram o sacrifício que Deus pediu. Então eles estavam oferecendo Abel ofereceu aquele sangue de animal, mas Deus olhou e viu que o meu filho será morto, então Abel será salvo. Todos eles estavam apenas fazendo um sombra, um simbolismo, mas não eram salvos por aquele sacrifício. Aquele sacrifício apenas cobriam por um tempo, até que viesse o cordeiro, porque o sangue do tabernáculo, ele cobria o pecado. Mas Jesus, o que foi que João Batista diz? Eis aí o cordeiro que tira o pecado. É diferente. Os sangues animais cobriam para que a ira de Deus não viesse. Mas o sangue de Jesus, ele tira todo o pecado. Vamos ver um texto aqui para que nós concluímos, missionário Júnior. Romanos 4, quero ver qual que é o texto ali. Nosso irmão Júnior vai ler bem devagar para nós. Preste atenção nesse texto, amados. Está marcado aqui. Está marcado aqui, eu quero ver. Já falo qual que é o texto, que eu não me lembro. Leia aí na tua Bíblia se você quiser também, tá? Romanos 4, a partir do versículo 21 até o versículo 28. Romanos 4, 21, começa aqui, missionário Júnior, 21 até 28. Lê bem de forma pausada e aí nós vamos concluir com esse texto aí. 4, 21. É 3, perdão. Romanos 3, tá, queridos? Do 21 em diante. Preste atenção. Agora, porém, Deus nos mostrou um caminho diferente para o céu. Não o fato de sermos bonzinhos, procurarmos guardar suas leis, mas um novo caminho, ainda que não seja tão novo assim, realmente, pois as Escrituras falaram dele há muito tempo. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Ele nos declarará sem culpa, se nós confiarmos em Jesus Cristo para Ele tirar os nossos pecados. E todos nós podemos ser salvos deste mesmo modo, vindo a Cristo. Não importa o que somos ou o que temos sido. Sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. No entanto, Deus nos declara agora sem culpa das ofensas que lhe fizemos se confiarmos em Jesus Cristo, aquele que em sua bondade tira os nossos pecados gratuitamente. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados e assim por fim a toda a ira de Deus contra nós. Ele usou o sangue e a nossa fé como um meio de salvar-nos da sua ira. Deste modo, ele estava sendo completamente justo, mesmo que não tivesse castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isso porque ele estava aguardando a chegada do dia quando Cristo viria e apagaria aqueles pecados. E agora também nos dias atuais, ele pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Mas não será injusto que Deus deixe libertos os criminosos e diga que eles são inocentes? Não, porque ele age desta maneira baseando-se na confiança de que eles depositaram em Jesus, aquele que tirou os seus pecados. Então, de que podemos nos gabar com respeito e fazermos alguma coisa para ganharmos a nossa salvação? Absolutamente nada. Por quê? Porque a nossa absolução não está baseada em nossas boas obras, está sim baseada naquilo que Cristo fez e na fé que temos nele. Assim é que somos salvos pela fé em Cristo e não pelas coisas boas que fazemos.
Se leu na Bíblia é vivo. Fica para sua meditação. Mas claro que isso só se o Espírito revelar, né, amados? Pense bem. Escolher a excelência é compreender o plano de Deus para a tua vida e ter paz. Em nome de Jesus.